Sejam bem-vindos e bem-vindas ao podcast Do Outro Lado, um podcast que pretende explorar temas relacionados com sustentabilidade e responsabilidade social corporativa. No episódio de hoje, contamos com a presença de Narciso Antunes, que é o fundador da Quizability. Narciso, obrigado pela tua presença. Queria-te começar por perguntar o que é esta empresa, Quizability. Obrigado, Afonso, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui nesta nova temporada. Então, a Quizability é uma plataforma online para o ensino da sustentabilidade. Ela decorre da minha experiência profissional na área da sustentabilidade, também da minha investigação académica, doutoral, em que eu me apercebi que havia uma grande falha no mercado para a educação da sustentabilidade de uma forma mais informal. Em que nós conseguíssemos chegar a estudantes do ensino superior e a profissionais, não da área da sustentabilidade, chegarmos até eles de uma forma alternativa para lhes ensinar sobre os ODS, sobre as questões da sustentabilidade, ESG, etc., através de uma forma gamificada. Porque para trazermos a atenção destas pessoas que normalmente não estariam tão próximas das questões da sustentabilidade, elas através de um jogo ou de vários jogos aprenderem este tipo de matéria. Ou seja, algo que as envolva mais, no fundo. Exato, não é? exato. E que tenha também seja de importância para a instituição ou para a empresa que os acolhe. Para que depois elas no mercado de trabalho, nas suas vidas pessoais e profissionais, consigam adaptar e levar esse conhecimento para o seu dia-a-dia. É uma startup, portanto... Tem quantos anos a startup? Foi fundada em 2023. Ok, muito recente então. Exato. Estamos a crescer, já estamos presentes em Espanha, no Canadá, no Brasil, temos uma parceria no Reino Unido e estamos a iniciar a nossa presença em Portugal, onde já temos algumas parcerias interessantes, mas ainda estamos no início. Uma startup. Mas no fundo, imaginando que sejam quizzes ou jogos, são direcionados para algum público-alvo específico ou para alguma faixa etária, ou é aberto a qualquer pessoa? Nós trabalhamos numa B2B, para negócios, para organizações, para universidades e para empresas, e o nosso público-alvo são jovens adultos e adultos em idade profissional, a idade ativa, ok? Ou são já profissionais em qualquer área, ou que vão ser profissionais. Ok. Falar sobre sustentabilidade é falarmos, ou seja, um dos temas da sustentabilidade está relacionado com os ODS, com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que efetivamente até tem sido um tema que temos trazido muito também aqui ao podcast, e é um tema que nos deve também sensibilizar a todos e que no fundo nos deve ligar a todos perante estes objetivos globais. Queres-nos falar um pouco sobre o que são estes 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas? Claro que sim, porque também estão na base e como nós agilizamos e agrupamos o nosso conhecimento na Quizability. Os ODS já vêm no seguimento dos objetivos do milénio, que terminaram em 2015 e então houve a necessidade de aprimorar mais aquele framework para ser mais abrangente e ser mais detalhado. Portanto, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável foram desenvolvidos por uma equipa das Nações Unidas que queria promover ou estabelecer, balizar as questões relacionadas com a sustentabilidade, quer a nível social, quer a nível ambiental, quer a nível económico, para que fosse ser mais facilmente quantificável e mensurável. O que é que acontece? Por questões de Covid, por questões dos conflitos que temos hoje em dia na Europa e no Médio Oriente, os Objetivos dos ODS foram atrasados, digamos assim. Eu este ano tive o prazer e a sorte de ter conhecido um dos pais dos ODS, o David Donahue, em que ele falou que possivelmente a meta de 2030 terá que ser um bocadinho estendida porque tivemos especialmente o Covid. Porque, ou seja, estes objetivos estavam pensados, no fundo, para vigorar entre 2015 e 2030. Mas também não achas que era um bocadinho muito ambicioso em 15 anos conseguimos atingir aquilo que os objetivos propõem também, desde a erradicação da pobreza, a questão da fome? Não achas também que era um bocadinho ambicioso ou achas que eventualmente, estando em condições, estando reunidas as condições até globais, que eventualmente poderíamos tê-lo conseguido feito?
Entre ambicioso e realista, há ali é um bocadinho ténue, ok? Podemos chamar um bocadinho de realistas. Naive, não diria, porque se forem foram desenvolvidos por profissionais, portanto, pessoas que conhecem bem os terrenos onde atuam, mas foram demasiado otimistas, porque há demasiadas variáveis. E depois também a questão de os ODS não serem vinculativos, são apenas objetivos. Certo, sim. E então há problemas que num país ou numa geografia são muito fáceis de erradicar, enquanto exatamente o mesmo problema noutra geografia é um bicho de 7 cabeças, para a expressão. Houve muito otimismo, mas tinha que se fazer alguma coisa para inspirar as pessoas à ação. E serve para isso. E serve para trazer as pessoas para que a sustentabilidade e todos esses tópicos deixem de ser algo demasiado etéreo, demasiado teórico, para ser prático, para ser mensurável, para terem cores, não é? Como os ODS, terem cores, para terem gavetas, para estarem arrumadas nas gavetas e nós sabermos que estamos aí nesta direção, estamos a percorrer este caminho e vamos atingir este objetivo. Possivelmente uns antes de 2030, outros em 2030 e outros, com certeza, depois, não é? Relativamente a Portugal estava em no último relatório das Nações Unidas, estava em 16º lugar em 167 países no cumprimento destes Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Olhando um bocadinho para a realidade portuguesa e até da tua experiência na Quizability, naquilo que tem sido a implementação da empresa em Portugal, como é que tu vês a evolução de Portugal no cumprimento destes objetivos? Achas que existe também já um conhecimento alargado da população sobre estes objetivos? As empresas estão sensibilizadas? Como é que vês esta questão? Então, nós estarmos nesse ranking, na minha perspectiva, não diz muito, porque apenas 14% dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável tinham sido alcançados até o início deste ano. Okay. Portanto, estar em 16º nesse ranking, a nível concreto, é um bocadinho difícil de perceber o impacto. E depois lá está, as metas que são fáceis de alcançar e aquelas que são fáceis. Sim. Se calhar nós, não sei, mas se calhar nós fizemos aquelas tick boxes que eram mais fáceis de alcançar, ou sem grande esforço, ou que já tínhamos alcançado. O caso das energias renováveis, por exemplo, em que temos tido um grande avanço, por exemplo, nesse tema. Já temos muito trabalho de casa feito, não é? Portanto, foi só reportar. Não foi uma estratégia de prazo que foi iniciada para alcançar os ODS. Portanto, eu creio que em Portugal há muito caminho a percorrer, não estão a ser adaptados ou a ser postos em prática. No entanto, há ferramentas muito boas, há projetos muito bons, por exemplo, os ODS local, há iniciativas privadas também. A Quizability é a nossa missão também, trabalharmos ODS e a literacia para os ODS e para a sustentabilidade em geral. Estamos no terreno para isso. O que é que acontece muitas vezes, e não só com os ODS cá em Portugal, e não acredito que seja exclusivo do nosso país, da nossa cultura, é o facto de serem só bandeiras, não é? Ou seja, os objetivos não são cumpridos cumprir-se por cumprir, para mostrar que se fez, mas sem, se calhar, com o cariz de mudança sustentável, que seja um catalisador para alcançarmos algo melhor. E tenho medo, algum receio que se alcance por alcançar, sem um objetivo ulterior. E que até, de certa forma, eventualmente se possa banalizar, não? Um bocadinho esse objetivo. Isso, o banalizar, tornar-se chavão, como atualmente, e é uma das coisas que eu dou nas minhas aulas, dos aspectos que eu vinco bem com os meus alunos, é a questão do greenwashing, do social washing. Há quem fale já em SDG washing também, de Sustainable Development Goals washing, exato. Ou ADS washing, se quisermos ir por aí. Exato, e é um caminho muito fácil de seguir, é tentador para as organizações e cabe-nos a nós, enquanto profissionais, guiar as pessoas e as organizações para um sítio mais positivo e ajudá-los a identificar que ODS é que eles efetivamente podem e devem trabalhar. Porque não... E quais aqueles que fazem sentido tendo em conta a missão da sua empresa. Claro. Ou seja, olhando para a minha empresa, perceber quais são os recursos que eu tenho, o foco do meu trabalho e perceber aí, ok, que objetivos é que eu posso impactar e não ir logo aos 17, que também é impensável, não é? É realista. Sim.
Olhando já aqui também, jeito já para finalizarmos, olhando um bocadinho para aquilo que tem sido também a evolução destes temas da sustentabilidade e responsabilidade social, havendo até muitas vezes o risco de a própria sustentabilidade, o próprio conceito em si se tornar um termo quase chavão, não é? Ou seja, e muitas vezes banalizado. Em todo o caso, como é que tu vês a evolução destes temas também no mundo corporativo, nas empresas, tendo em conta até que agora relativamente às questões de reporting, que as empresas já são obrigadas a ter que reportar, como é que tu vês o futuro no que diz respeito a este desenvolvimento da sustentabilidade? Achas que estamos preparados para conseguirmos dar resposta àquilo que são os desafios globais? As empresas já estão conscientes para a importância de alocarem recurso a estes temas? Ou achas que mesmo assim ainda estamos um bocadinho atrasados no que diz respeito a este caminho que todos devemos fazer? É complicado. É complicado. E nem há uma resposta certa. Exato. Eu vou-te responder com a minha percepção pessoal e também com as minhas conclusões da minha investigação académica, que há alguma vontade. Eu não consigo ver... ainda há, efetivamente, o dinheiro é o que faz mover o mundo. E por mais voltas que o mundo dê e que nós Há demos... sempre ali um motivo económico, não é? Que Sim. está por trás. E as instituições, as empresas, irão tomar decisões sempre com isso em vista. E tudo bem. As empresas servem para criar riqueza. Ou seja, é isso, exatamente. E se uma empresa também não for economicamente sustentável, também não poderá querer sê-lo em outros termos também, não é? Exatamente. Portanto, com as novas diretrizes das novas diretivas da União Europeia, de reporte, eu creio que possa haver melhoria, às vezes até em contraciclo, ou que causa alguma resistência por parte dos tomadores de decisão. Mas no longo prazo será benéfico para toda a gente. Qual é o meu maior receio? Isto mais na questão da produção. De produção de empresas que produzam bens materiais. Essas são as cadeias de valor. Porque nós no nosso armazém para o porto, não é? Para o caminhão, saem produtos já manufaturados, já com todos os selos de qualidade, mas toda a minha cadeia de produção que está para antes disso, a obtenção a extração dos raw materials. Dos materiais, sim. Percebes? Até onde é que eu posso medir isso? E até onde é que o greenwashing pode... E até onde é que vai a tua responsabilidade também, não é? Desde, no fundo, o produtor até ao próprio cliente, não é? Que depois usa os teus produtos. Sim. Também. E o que acontece? Eu não tenho visto isso de grandes marcas, não necessariamente portuguesas, mas de grandes marcas, em que a cadeia de valor já se percebe, já se sabe que não está a funcionar e que voluntariamente estas grandes marcas internacionais não estão a fazer nem sequer os mínimos para alterar isso. E provoca-me algum receio de nós alcançarmos, não só enquanto portugueses, empresas portuguesas, mas empresas, marcas internacionais, que estejam mesmo dispostas a levar essa mudança. E não estamos a falar só de questões ambientais, estamos a falar mesmo de questões sociais e económicas. Porque os exemplos surgem uns atrás dos outros semanalmente nas notícias que vêm mais a público, mais uma grande empresa que não está a respeitar os direitos humanos, os direitos dos trabalhadores, ou que está a desmatar uma aliás, o fornecedor deles está a desmatar a desbravar uma floresta no Ocidente Africano ou no Sudeste Asiático. Isto é constante. Certo. Quando nós já devíamos ter passado isso. Certo, sim. Não é? Já sabemos que isso não é o caminho. Certo. Narciso, um dos ODS, o ODS número 17, remete-nos para a questão do trabalho colaborativo e das parcerias. Queria-te perguntar como é que achas que nós trabalhamos em Portugal esta questão das parcerias. Sabemos trabalhar em parceria, em trabalho colaborativo? Eu vou dar uma opinião bastante pessoal, portanto é baseada na realidade que eu observo e que venho a observar desde que comecei a trabalhar, e também em contexto pessoal e social de outras pessoas que eu vou conhecendo e com quem vou debatendo. E a questão das parcerias e trabalharmos em parceria tem sido um dos tópicos que nós temos vindo a falar e a discutir. A minha opinião, isto é uma opinião pessoal, é que ainda há muito caminho a percorrer na área para aprendermos a colaborar uns com os outros, quer a nível institucional.
é difícil encontrar bases, redes de entreajuda em que as pessoas livremente se apoiem uma à outra a nível profissional. Efetivamente, há projetos bastante bons. O Grace, por exemplo. No fundo, o Grace é específico, é uma associação de empresas, não é? Ou seja, Exato. específico para o setor corporativo, no fundo. Mas que ajuda, no fundo, ali a fomentar o trabalho colaborativo entre empresas. Exato. Mas também serão muitos dos suspeitos de costume e que também já estamos a falar de muitos são empresas muito grandes, muitas delas já são internacionais, que os tomadores de decisão já nem são portugueses, não é? Ou já seguem uma filosofia mais internacional. Num contexto mais português, e eu trabalhei em Lisboa durante muitos anos, trabalho agora no interior, e há um paralelismo, talvez no interior a dimensão das empresas é obviamente mais pequena, mas ainda assim há muita... O que é meu, o que é teu, há muita competitividade quando deveria haver mais colaboração, porque somos tão pequenos e tão... Os recursos são escassos também, não é? No fundo. Sim, e efetivamente se nós trabalhamos num cluster e somos vizinhos uns dos outros, deveria haver mais colaboração. Ok, não estamos a falar de cartel e de manipular preços, mas efetivamente saber com quem é que nós estamos a trabalhar, quais são os sítios por onde devemos vender, etc. Ajudar, olha, encontrei este projeto, vamos avançar com ele. Até muitas vezes irem tentar buscar financiamento juntos, não é? Porque muitas vezes, se duas organizações ou mais organizações sociais, pensando na questão da economia social, se juntarem e eventualmente tentarem identificar um projeto em comum, se calhar muito mais facilmente vão conseguir chegar a grandes oportunidades de financiamento, porque estão no fundo juntas, eventualmente se for um consórcio, por exemplo, de organizações. Sim. E o que é que leva a isso? É uma questão cultural? É uma questão pessoal? O que eu observo é o medo de uma diluição da importância, uma diluição do ego. Okay? Porque se forem duas pessoas convocadas, ou se forem premiadas, não é só uma. Portanto, é a pessoa A e a pessoa B, em vez de ser só a pessoa A. Poderão haver outros fatores a ter em conta. Muitas vezes há algum narcisismo institucional, no fundo. Não? Usando aqui a expressão. Sim, poderá ser uma questão de egos, também de desconfiança, de aversão ao risco, mas lá está, eu também, ainda que tenha alguma experiência internacional, não observei tanto noutros países por onde trabalhei, com outros clientes que eu trabalhei, parceiros, não observei isso, havia mais transparência, muitas das vezes brutal. É isto e isto mesmo, mas poderá ser algo que não seja circunscrito às nossas fronteiras. Pode ser algo cultural que seja transversal a outros países. No entanto, infelizmente é algo que eu encontro muito, tenho vindo a encontrar ao longo de todos estes anos nos nossos tecidos empresariais. No entanto, outra vez, é a minha observação, é a minha experiência pessoal, e se houver quem o contrário diga, por favor, entre em contacto comigo, que terei todo o gosto em saber os exemplos opostos. E outras perspectivas que também. Efetivamente há. Falámos no Grace, como há associações empresariais. O Quizability faz parte do Grace também, não é? Fazemos parte do Grace, com muito orgulho. E efetivamente haverão outros projetos de norte a sul. Mas, por exemplo, uma estudante do IPAM, uma estudante minha, o projeto delas que estava a desenvolver um projeto na Ilha das Flores, okay? Na Ilha das Flores, que é um meio tão pequeno, porque ela tinha identificado que, mesmo sendo um meio tão pequeno, as instituições não comunicavam entre si. Ok? Estamos a falar já no continente americano, as flores já ficam na placa tectotónica americana. Então, efetivamente muito pequeno, não é? Exato. Ou seja, se efetivamente eu estiver errado, me corrijam, mas que também estou ciente que há alguns nichos, alguns pockets que contrariam esta ou que tentam ir contra a corrente desta maneira de fazer e atuar e de pensar. Muito bem, Narciso, obrigado pela tua presença aqui no podcast, dar-te os parabéns também pela Quizability, porque efetivamente todos estes desafios que nós falamos
uma componente importante é, sem dúvida, a questão da educação, da sensibilização para estes temas e, portanto, este primeiro passo de estarmos todos sensibilizados para o tema, de termos informação necessária, é fundamental, não só para as empresas, mas mesmo para os próprios cidadãos, não é? Ou seja, todos nós temos um papel também a fazer e, portanto, parabéns por isso e continuação de bom trabalho. Nós ficamos por aqui em mais um episódio do Outro Lado. Até breve.